Quando você ouve a palavra ambição, o que você sente? O dicionário traz dois significados. Substantivo feminino, significado 1. Desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, etc. Cobiça. Sua ambição não o deixava pensar direito. Significado 2. Obstinação intensa para conseguir determinado propósito, vontade de alcançar sucesso, pretensão. Tinha a ambição de um dia ser cantor. Talvez, lá no início, quando eu fiz a pergunta, tenha vindo à sua mente aquele primeiro significado de uma pessoa muito fria, calculista, gananciosa, disposta a tudo e a qualquer coisa para chegar onde quer. Dizer que eu sou uma pessoa simples dificilmente vai gerar algum conflito ou algum tipo de crítica, muito pelo contrário. A gente tende a admirar quem se intitula assim. Mas quando alguém afirma eu sou ambiciosa, a reação muda na mesma hora. Essa palavra gera uma certa desconfiança. É como se a palavra fosse meio que proibida, meio feia de assumir. Existe sim, se a gente for olhar, um peso histórico que essa palavra traz. A ambição esteve e ainda está associada à exploração, a sistemas que costumam privilegiar poucos às custas de muitos. Então é óbvio que esse estranhamento venha a acontecer, ele não existe do nada. Então, as palavras, todas elas carregam significados, carregam história, memórias coletivas. Mas eu tenho uma questão: será que ser ambiciosa é automaticamente o oposto de ser simples ou de ser humilde? De qualquer modo, essa confusão não é pouca coisa. Ela esbarra em como a gente enxerga o dinheiro, o sucesso, os nossos desejos e principalmente em quem é autorizada a sonhar grande e em quem não é, principalmente. Quando eu penso em ambição, eu não penso só em carreira, dinheiro, status, algum tipo de poder, eu penso em possibilidade. Quando a gente fala de classe, de raça, de gênero, de território, as desigualdades aparecem de uma forma bastante gritante. E nesse cenário, ambicionar não é só um desejo individual, ele é sobrevivência, é coletivo, é resistência. É construção política. Ambicionar, nesse caso, é sobre alguém que, mesmo ouvindo a vida inteira, talvez, que certos espaços não lhe eram permitidos, esses espaços não são para você, ousar começar por se imaginar ali já é um grande ponto de partida. É justamente por isso que nós não deveríamos reduzir a ambição a uma vontade individual ou feia, como a gente falou anteriormente. Ela pode ser sim uma ferramenta coletiva de transformação. Ser ambiciosa nesse sentido é recusar o lugar limitado que é imposto continuamente e olhar para as barreiras e dizer: eu não aceito isso que está imposto como natural. Eu não aceito que eu tenho que ficar aqui. E aqui vale reforçar uma coisa: ambição não exclui o encanto pelas coisas simples. Uma coisa não precisa excluir a outra. O problema é quando a gente transforma isso numa falsa oposição. Ou você sonha alto, ou você valoriza o simples. Quando na verdade é justamente a combinação das duas coisas que dá mais sentido à vida. É ter horizontes para você caminhar sem perder a capacidade de se encantar com o que existe nesse caminho. Talvez o primeiro ponto seja entender que a ambição não precisa ser uma corrida sem fim. Quando você alcança uma meta, você já precisa estar automaticamente atrás da próxima. Você nem curte o que você conquistou aqui. E isso cansa, adoece e faz parecer que a ambição também só gera frustração. Mas e se a gente passar a perceber a ambição como uma direção e não como uma obsessão? Isso significa sonhar alto, sim, mas sem perder
o contato com o presente. E eu acho que é nesse ponto, quando a gente consegue chegar nesse ponto, que a ambição se torna saudável. Quando não me arranca da vida real, mas me dá fôlego para que eu continue a expandir. Se você sonha pouco, você está no seu lugar. Se você sonha muito, já vira metida, gananciosa, arrogante. A gente internaliza essa ideia de que querer demais é feio. Mas se a gente olhar para a história, a gente vê outra coisa. As grandes transformações só aconteceram porque alguém ousou ser ambicioso. E é nesse ponto que a ambição se mostra não como soberba, mas como coragem. E talvez a verdadeira humildade seja justamente essa: ser honesta com seus próprios sonhos, mesmo quando eles parecem maiores do que o mundo gostaria que eles fossem. Então, o que eu tenho para dizer para você é que você não se envergonhe da sua ambição. Ela não precisa ser escondida nem diminuída para caber em olhares desconfiados. Ambição não é inimiga da simplicidade, nem da humildade. Ela é um impulso que transforma desejo em movimento, que atravessa todas as pequenas escolhas do dia a dia, quanto as grandes mudanças coletivas. No fundo, ambicionar é sobre se permitir imaginar. E esse ato por si só já é político, porque quando você imagina, você rompe a lógica de que o mundo só pode ser do jeito que ele está. Você se coloca em movimento. Você tem vivido a sua ambição ou tem escondido ela para não incomodar? Considere compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar ou até se beneficiar dessa conversa. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!